Transformando vidas, com pastor Wilson e pastora Cristiane de Oliveira. Igreja Evangélica Avivamento para as Nações traz para você cura, libertação e transformação de vida. Glória a Deus, muito bom dia a você que tem acompanhado o nosso programa Transformando Vidas. É um prazer muito grande estar aí levando a palavra de Deus em sua casa, no seu estabelecimento comercial. Você que acompanha também pelas redes sociais, em vários lugares, aqui em São Paulo, Minas Gerais, na Bahia. Nós sabemos que em lugares também fora do nosso país, em outros países, na África, pessoas têm acompanhado o programa Transformando Vidas pela internet. É um prazer muito grande poder levar essa palavra transformadora, essa palavra que traz um diferencial na vida da pessoa. A partir do momento que você conhece Jesus, a palavra começa a entrar e ela faz um diferencial na nossa vida, porque o Deus Criador, Ele deixou manual para que nós pudéssemos viver bem aqui na Terra. Infelizmente, nós estamos vivendo dias complicados no planeta Terra. Isso daí vai complicar cada vez mais, porque aquilo que está escrito na Bíblia vai se cumprir. Então nós não podemos esperar nada. O planeta Terra está acabando. A Bíblia já fala sobre isso, Uma vez praticamente aconteceu um caos através do dilúvio. Só que agora não é dilúvio mais, é fogo. Está sentenciada para o fogo, tanto é que nós estamos vivendo aí dias muito quentes, Nós chegamos a uma temperatura de praticamente 40 graus, nunca tinha acontecido isso antes, principalmente aqui em São Paulo. E também todas essas cidades aqui do sul de Minas, essa região sudeste, está vivendo dias terríveis, sem água. Então tudo isso já tem na palavra de Deus. Nós não estamos aí impressionados, Não, nós já sabemos que vai acontecer isso. E vai ficar cada vez pior. Aí você pergunta, pastor, e nós? Antes de acontecer as catástrofes, quando você estuda a palavra de Deus, quando nós estudamos as dispensações, nós vemos que antes de acontecer, Deus nos tira. Deus tira o povo dele daqui. Então nós estamos aí muito próximos, Tudo, os sinais que estão acontecendo. Por exemplo, nós estamos vivendo o fenômeno da lua de sangue. Agora não é a Bíblia que está dizendo, é a NASA que está falando sobre a lua de sangue. A Bíblia já fala isso daí há anos. Então João já falou no livro de Apocalipse. Jesus profetizando também no capítulo, começa ali 24, 25 de Mateus, ele fala desses sinais todos que nós estamos vendo agora. Então, para nós não é novidade nenhuma, porque nós convivemos com a palavra de Deus, dia após dia, lendo a palavra, estudando a palavra. Então nós estamos, para nós é um reforço de tudo aquilo que nós estamos já acostumados a ver na palavra do Senhor. Um homem cada vez mais egoísta, perverso, amante de si mesmo, irreconciliáveis, tudo isso nós temos visto. Então, o planeta Terra, que é a casa que nós moramos enquanto nós estivermos aqui, ele está sofrendo e muito, porque o próprio homem, então, por exemplo, é você destruir a tua casa, destruindo, arrebentando tudo. Então aquilo, por exemplo, que não tem conservação, ele vai acabando. Então Deus deixou a terra, que é a casa do ser humano enquanto ele está vivendo aqui, e ele está destruindo, principalmente a nossa geração, A geração da tecnologia avançada é a geração que mais destruiu o planeta Terra. Essa geração aí da tecnologia avançada, a geração que mais destruiu o planeta Terra. Então tudo isso nós já encontramos na palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus ela faz um diferencial. Quando você encontra Jesus, não é somente começar a frequentar uma igreja, vir ali esporadicamente ou quando dá tempo. Isso daí é religioso, Nós não estamos falando disso, estamos falando de
verdadeiros filhos de Deus, comprometidos, que sabe o que está acontecendo, que entende tudo que nós estamos vivenciando. Então não é novidade para nós, né? Estamos aí sem água, o planeta aquecendo de uma forma aí, muito cruel, né? Chegar a 40 graus, é muito difícil. Inclusive, há uns tempos atrás, estava ouvindo uma entrevista de um professor cientista. Ele estava dizendo que isso aí o planeta Terra não está esquentando, isso é um negócio nosso, né? Aí eu até deduzi, eu acho que ele está morando dentro de um congelador, né? Porque a pessoa não vê isso daí. Então são formadores de opinião que muitas vezes traz consequências trágicas para aqueles que acham que aquilo ali é certo. Quer dizer, nós estamos vendo. Isso aí não é a sensação nossa, não. Nós estamos vendo. Então, só se essa pessoa está morando dentro de um congelador. Se uma pessoa estiver morando dentro de um congelador, claro que ela não vai notar isso. Então, a minha preocupação não é simplesmente aquilo que ele falou. A minha preocupação é que, pelo fato de ser um formador de opinião, quantas pessoas acreditam naquilo, né? Acreditam naquilo. E outras coisas que vêm, né? Que o homem veio do macaco. E de onde sai isso? Saiu isso de onde? Que o mundo veio através de uma explosão. De onde saiu isso? Isso saiu da mente de um ser humano que não sabe nem o que fala. Não existe lógica nisso. A ciência comprova. A ciência não comprovou. A ciência não tem exatidão na ciência. Ela está em pesquisa. Se ela tivesse tudo exato, já teria descobrido aí, descoberto uma vacina para AIDS, agora o ebola, né? Então tudo isso daí, a ciência não tem exatidão na ciência. Não existe isso. Agora falar que veio através de uma explosão do que? Uma pedra bateu na outra? Não existe isso. Tudo aquilo que tem, por exemplo, que foi criado, tem um criador por trás. Tudo. Isso até um rato sabe disso, né? Até o rato foi criado com o seu propósito. A barata foi criada com propósito. Tudo foi criado com propósito. Todos eles trabalham dentro do propósito de Deus. Infelizmente, o homem, que é a imagem e semelhança de Deus, trabalha ao contrário. E por isso está pagando um preço muito alto. Muito alto. Só a flora, 50% da flora já foi destruída em 40 anos. Ou seja, a flora, ela colabora e muito para a conservação do planeta. E eles estão destruindo, acabando com tudo, destruindo tudo, no nome da tecnologia, né? Então são homens que estão governando. São pessoas que têm uma mente voltada para o materialismo, para o orgulho, para a soberba. E esses homens são usados pelos demônios. Então quando você lê isso da Bíblia, tem essa diferença. Homens usados por demônios. Então quando nós vemos referência na palavra de Deus, no livro de Ezequiel, no livro de Isaías, referindo a Satanás, então Deus faz ali uma comparação de um homem, de um governante. Por quê? Porque o diabo ele usa esses homens para massacrar a humanidade. Não precisa Deus estar falando, é só ver a história das guerras, de tudo isso que nós estamos presenciando, né? Então ver, nessa época da eleição mesmo, você vê o que está na mente deles, né? Eles atacam, eles brigam, eles difamam, eles contam mentira. Então tudo isso a gente vê, é o sistema maligno a qual nós estamos vendo. Só que hoje nós estamos sentindo na pele a falta d'água, esquentando cada vez mais. E o planeta, agora não são os pastores que estão dizendo que o planeta Terra está acabando, agora os cientistas estão dizendo, né? Então agora a ciência volta a confirmar. Claro que pelo orgulho eles não vão dizer que está na Bíblia, mas eles voltam, né, dentro da Bíblia, porque a Bíblia fala que a terra ela vai terminar fogo, sentenciada para o grande dia do fogo. Então nós estamos vendo aí esquentando cada vez mais, acabando, e tudo isso estamos presenciando. Por isso que a palavra de Deus ela faz um diferencial na nossa vida. Talvez você que não tem Jesus
primeiro, aceite Jesus. Não, porque eu sou uma pessoa que eu estudo isso, estudo aquilo, que estudo aquilo outro, que estudo aquilo outro e tal. Tá bom, tudo isso é importante na nossa vida aqui na Terra. A hora que saiu daqui, você não vai levar nada. A única coisa que não passa é a palavra de Deus. Os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus, ela permanece. Tá? Então, por que a palavra de Deus? Não é uma Bíblia guardada, mas aquilo que está aqui, que nós estamos aprendendo, que vai mudar, que vai fazer com que você se torne uma pessoa diferente. É aquilo que está aqui dentro. É abrindo, lendo e entendendo. Não é ler como religioso, porque muitas vezes a gente lê como religioso para, puxa vida, graças a Deus, hoje eu li a Bíblia. Nossa, hoje eu vou ser abençoado. Aí eu pergunto, você entendeu o quê? Nada. Então não adiantou nada. Nós temos que entender. Então, para eu entender, eu tenho que ter uma concentração naquilo. Que é Deus falando. Pastor, como que Deus fala conosco? Através da palavra dele. A palavra, por isso que ele deixou a palavra dele. Agora, se eu ler sem atenção, é a mesma coisa de estar ouvindo alguém falando, mas não estar atento naquilo. Você vai entender o quê? Nada. Então precisa ser entendido. E como que nós vamos entender? Veja bem, o homem é dividido em 3 partes: espírito, alma e corpo. O corpo é aquilo que você chega no espelho, olha, né? Penteia o cabelo, o olho, a orelha, a boca, nariz, mão, os 5 sentidos do ser humano. É o corpo. Agora, dentro do nosso corpo, existe uma alma e um espírito. Que nós não vemos, mas tem. O que faz eu, por exemplo, sentir tristeza, angústia, alegria, prazer, aquilo aí está dentro da alma. Então, a alma é aquela parte das emoções nossas, estão ali dentro da alma. A alma e o espírito, eles não envelhecem, eles não morrem. Então, aquela parte dentro do homem que não envelhece nem morre. O corpo, a Bíblia diz que ele volta para o pó. Se você, por exemplo, conservou bem o teu corpo aqui na terra, o que acontece? Você pode viver um pouco mais. Você vai. Agora, a alma e o espírito, eles não morrem. E para onde eles vão? Eles vão para onde? Mas a alma e o espírito, o que me importa depois aqui da terra? O que me importa eu ir para um lugar? Não, lá você vai sentir dor. O lugar que você vai sentir dor, tristeza, angústia. Porque não é o corpo que faz eu sentir isso, é a alma. Tanto é que a alma é tratado como psique. Então, é o psique. Então, tudo que está relacionado com psique, psicologia, psiquiatra, psicanálise, está tratando a alma. Então, ele sabe que existe uma alma. O que é psicologia? Psicologia é a ciência que estuda a alma. Então, está estudando. O que é a psicanálise? A psicanálise é a arte que estuda a alma. Então, 3 profissionais: psiquiatra, psicólogo, psicanálise ou psicanalista, eles estudam a alma, porque eles sabem que o ser humano tem uma alma. Só que eles não entram na parte espiritual, porque na parte espiritual são pessoas que estudam, pastores, apóstolos, bispos, líderes, obreiros. Eles são preparados para trabalhar o espírito da pessoa. Então, aonde Deus começa a trabalhar na vida de uma pessoa? É no espírito. Quando nós lemos o capítulo 3 de João, onde Nicodemos encontrou Jesus, ele era um mestre. Ele não era qualquer pessoa. Diz que ele era um mestre, um príncipe da sinagoga. Se tratando do dia de hoje, era um PhD em teologia, nos mandamentos. Então ele conhecia muito bem, muito bem. Tanto é que ele chega
até Jesus, elogiando, dizendo: mestre, falando para Jesus: olha, ninguém poderia fazer esses sinais se Deus não estivesse com ele. Então ele chega elogiando Jesus, né, conversando com Jesus Cristo, e Jesus diz algo muito profundo. Jesus diz assim: se você quer ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. Olha para você ver. Então, o que Jesus estava querendo dizer com aquilo? Ele era um homem importante ali na sua sociedade, um homem respeitado, um homem que tinha um grande conhecimento, né? um religioso de primeira, mas só que ele não estava indo para o céu. Ele tem uma alma, ele tem um espírito, ele não estava indo para o céu. E Jesus diz a ele: olha, você, quem quer herdar o reino do céu, ele precisa nascer de novo. Tanto é que ele diz para Jesus: mas como pode um homem nascer de novo? Ele precisa entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus disse: não, você precisa nascer da água e do Espírito. Quando Jesus disse para ele nascer da água e do Espírito, nós entendemos da seguinte maneira: a água, o batismo nas águas. O que significa o batismo? Por exemplo, você aceita Jesus, entregou a sua vida para ele. O que significa o batismo? O batismo, de acordo com Romanos capítulo 6, versículo 4, diz que o batismo é o sepultamento. Por que sepultamento? Quando você recebe Jesus, você aceitou Jesus como Salvador da sua vida, você saiu do reino das trevas e entrou no reino da luz. Então você morreu para aquele reino. Eu não pertenço mais ao reino das trevas. Eu pertenço agora ao reino do Senhor Jesus Cristo. Eu saí dali. Quando nós lemos Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz que Jesus, ele nos tirou do reino das trevas e nos colocou no reino da luz. Então eu morri para aquele reino. Eu não pertenço àquele reino. Quem morreu precisa ser enterrado. É o significado do batismo nas águas. Você pode ver que o batismo é por imersão, ou seja, a pessoa ela é colocada por inteiro numa água, por imersão. Quando Jesus batizou, você vai ler ali, por exemplo, o começo do livro de Mateus, de Marcos. Então diz que Jesus saiu da água. Só sai quem entra. Então é simples entender. Aí você pergunta: pastor, apóstolo, como então eu fui enganado e tal. Isso mesmo, o inimigo ele engana. O diabo ele é o pai da mentira. Por isso que a Bíblia que conhecereis a verdade vos libertará. O que é libertar? Então, é entender que aquele caminho que eu estava, aquele caminho de crendice, aquele caminho de mentira, então, se eu seguisse aquele caminho, final seria para o caminho de mentira. Quem é o pai da mentira? De acordo com João 8,44, o diabo é o pai da mentira. Se você ler, não tem como a gente abrindo a Bíblia aqui, são muitos versículos, mas pode procurar lá, João 8,44. Diz ali que o diabo, ele é o pai da mentira. Ele está ali para mentir. Quando você lê, por exemplo, João 10, diz ali que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. O que é uma vida abundante dentro daquilo que nós entendemos da palavra? Primeiro, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, diz que o meu espírito, a minha alma, o meu corpo, plenamente santificados para a vinda do Senhor Jesus. Ou seja, quando uma pessoa ela é plenamente liberta, e a libertação não é no corpo, mas é no espírito, claro que trabalha com a alma e reflete no corpo, vai refletir no corpo tudo isso. Então nosso corpo, quando você tem ali um domínio do Espírito Santo, direção do Espírito Santo, a tua mente trabalha melhor. Você não vai entrar aí não vai ser conduzido pelas emoções do teu coração. Se o coração do homem resolvesse alguma coisa, ninguém faria nada errado.
todos os casamentos dariam certo, né? Tudo aquilo que você faz daria certo. Então, muitas vezes a emoção está na frente. Essa emoção, quando ela não é direcionada pelo Espírito Santo, se torna, muitas vezes, termina em tragédia, frustrações. Usando um termo popular, quebrou a cabeça, né? Então, tudo isso a Bíblia explica. Tudo. Então, por exemplo, o homem é espírito, alma e corpo. Então, o corpo dele carrega a alma e o espírito enquanto ele estiver vivendo aqui no planeta Terra. Nós entendemos isso em várias passagens da Escritura. Quando você lê, por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 5, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1, ele fala que quando nós deixarmos essa tenda se referindo ao corpo, nós deixarmos essa barraca se referindo ao corpo, nós ganharemos um edifício no céu, que não foi feita por mão de homens, mas foi feita por Deus. Se referindo a quem? A todos? Não. A Bíblia nunca se referiu a todos. Porque, todos são criaturas de Deus, criaturas são, agora filhos não. Mas vocês não são orgulhosos? Nós não somos orgulhosos. Quando nós lemos Romanos capítulo 8, versículo 14, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não está dizendo que todo mundo, está dizendo aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, voltando lá em Nicodemos, quando Jesus fala para aquele homem: você precisa nascer da água, que é o batismo, que é o sepultamento daquela velha criatura. Então, agora o que vai acontecer? Eu preciso nascer do Espírito. Então, quando eu recebo Jesus como Salvador da minha vida, de acordo com Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, que se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e creres que Deus os ressuscitou dos mortos, será salvo, porque você fez confissão com a boca e creu. Então, eu abri o coração para Jesus Cristo. Então, quando eu abro meu coração para Jesus, eu confessei, o Espírito Santo de Deus já começa a fazer morada no meu espírito. E ali começa uma obra. Então, nós que trabalhamos em célula, tem um acompanhamento, né? É o acompanhamento daquela pessoa, porque ninguém cresce sozinho. Já viu um filho crescer sozinho? Pega uma criança, ela nasce, joga aquela criança, ela não vai crescer, ela vai morrer. Vai crescer, então precisa de acompanhamento, de um cuidado. Então tudo isso é feito na igreja aqui, Avivamento para as Nações. Nós cuidamos daquela vida, porque ela nasceu de novo. Então, espiritualmente falando, ela é uma criança. Ela vai agora aprender as coisas do Espírito. Então tudo aquilo que está direcionado ao Espírito Santo na igreja, então a igreja ela tem, aqui na nossa igreja, por exemplo, nós temos oração, né? Tem culto de oração. Todos os dias tem culto de oração. Momento antes do nosso culto, já tem a oração, tem oração nos núcleos, tem oração na célula. Nós temos vigília todo mês, é vigília nossa, são 48 horas de oração. Nós temos, por exemplo, jejum. Tudo isso vai fortalecendo o teu espírito, porque há uma guerra entre o teu espírito e a tua carne, o teu corpo. Pelo fato da carne estar em contato com o mundo, o sistema do mundo, então tem uma influência muito grande, aquilo que o teu olho, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós cheiramos. Para você ter uma ideia, um cheiro de um perfume de um ex-namorado antigo pode trazer uma consequência muito grande para o teu casamento atual, né? Então nós adulteramos com os olhos. O adultério não é só a prática, começa o adultério no olhar, começa, por exemplo, o adultério no ouvir. Tudo isso pode ser o crescimento espiritual, leva as pessoas a filtrar aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você cheira, até aquilo que você come, porque a Bíblia ensina tudo. Para você ter uma ideia, se nós andarmos pela culinária bíblica, dificilmente você vai ficar doente. Um dos pecados que está relacionado com o pecado de bebedice, pecado de homicídio, pecado de adultério, é a glutonaria.
Hoje se fala muito sobre cuidar do corpo. E a Bíblia já fala isso há muitos anos, que é uma obra da carne. A pessoa não tem controle sobre as coisas. Isso leva à morte mais cedo. Então a pessoa que não é guiada pelo Espírito de Deus, ela não é filho de Deus. Não é eu que estou dizendo. Romanos 8, versículo 14. Então onde Deus começa uma obra? No espírito do homem. Quando o homem morre, o espírito e a alma não morrem. Eles partem para a eternidade. Então o caminho que você está seguindo, você parte para a eternidade nele. Isso é o perigo. É o perigo. Então se você não é guiado pelo Espírito de Deus, quem está guiando a tua vida? Não existe outro caminho. Ou nós somos guiados pelo Espírito de Deus, ou somos guiados pelo espírito de engano, espírito de mentira, espírito de orgulho. Tudo isso leva o homem à morte mais cedo. Leva o homem a ter ali, por exemplo, consequências desastrosas na vida. Tudo isso leva. Então você vê a importância do homem ser guiado pelo Espírito de Deus. Então, dentro da igreja, o acompanhamento espiritual, com um líder, dentro de uma célula, da orientação, tudo é para levar aquela pessoa a um crescimento espiritual. E o que vai acontecer com esse crescimento espiritual? No próximo programa, nós vamos estar falando para você as consequências, do crescimento espiritual, as bênçãos do crescimento espiritual. Como que nós podemos conviver com isso? Como que nós podemos, por exemplo, ser liberto daquela parte nossa, aquela parte espiritual? Como que nós podemos ser libertos? Como que nós podemos crescer? Então, no próximo programa, nós vamos estar falando com você. Então, você pode estar falando do nosso programa para alguém, divulgando o nosso programa, para que outras pessoas, nós temos igrejas na região do sul de Minas. Agora nós já estamos em Campos Gerais, Cabo Verde, pretendemos ter uma obra em Poste Caldas, já estamos chegando aí lá no Córrego Danta, já tem um trabalho nosso lá, estamos fazendo célula, estamos fazendo núcleo, já temos um trabalho. Então você pode entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais, entra aí, Núcleo Avivas. Dentro do Núcleo Avivas, você vai conhecer mais sobre o nosso trabalho, a divulgação do nosso trabalho, nossa igreja aqui em São Paulo. Nós estamos aqui no Butantã, chamado Rio Pequeno, bem próximo da USP. Já estamos aqui há alguns anos fazendo a obra de Deus nesse local. E é um privilégio muito grande, A nossa igreja trabalha muito com pessoas da periferia, as pessoas das favelas. Tudo isso nós trabalhamos, não é só as pessoas das favelas que precisam de Jesus. Todos precisam de Jesus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Então nós precisamos de Jesus, todo mundo. Sem Jesus, nós não somos nada. Nós somos seres humanos, andando aí e não sabe nem para onde vai. E se tem uma coisa que nós não podemos errar, você pode errar até o endereço da tua casa aqui na terra, mas o endereço do céu você não pode errar, porque ali é eterno. Entrou ali, não sai mais. Tá bom? Então esse é o propósito da igreja, avivamento para as nações. Propósito de salvação, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Tá, meu amado? Gostaria de orar, que você possa ter aí um dia muito abençoado, um dia assim, cheio do Espírito Santo, que possa ter aí uma semana muito abençoada e aprender muito com o Espírito Santo. Pai amado, nós te agradecemos por essa oportunidade, por esse privilégio, Senhor, de estar aqui, levando a Tua palavra, Senhor, através da televisão, lugares que nós não podemos entrar, Senhor, muitas vezes, numa cadeia, num hospital, talvez numa fazenda, mas a Tua palavra chega. Muito obrigado, Pai. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.